Imagine um mundo sem internet, sem telefone, sem GPS. E mesmo assim alguém consegue controlar terras que vão do Egito até a Índia. Parece impossível, não é? Pois foi exatamente isso que o Império Persa conseguiu. Eles criaram uma rede tão eficiente de comunicação e administração que, se fosse comparada a hoje, seria como ter um aplicativo de entrega que nunca atrasa. Agora pensa comigo, como manter milhões de pessoas obedientes, cada uma com sua língua, seus deuses e suas tradições, sem que todo dia surgisse uma nova rebelião? A resposta não foi apenas força militar, mas uma combinação de estratégia, diplomacia e, pasme, tolerância. E essa mistura deu certo por muito tempo. O mais curioso é que, ao pensar em impérios antigos, a imagem que vem à mente costuma ser a de reis tiranos, impondo sua cultura e destruindo as dos outros. Mas os persas tinham uma visão diferente. Eles entenderam que, se quisessem manter tantos povos unidos, não poderiam simplesmente esmagar as tradições locais. Pelo contrário, permitiram que cada um continuasse com seus costumes, desde que reconhecessem a autoridade do rei. Em outras palavras, se você quisesse continuar adorando seus deuses, tudo bem, só não esqueça de pagar os tributos no prazo. Era como aquele patrão que não liga se você assiste futebol na hora do almoço, desde que entregue o relatório no final do dia. Agora é claro que não dá para romantizar demais. O Império era poderoso e sabia muito bem usar sua força militar quando necessário. Mas a grande jogada dos persas foi perceber que era melhor conquistar corações e mentes do que apenas territórios. É como aquele amigo que te convence a ir na academia não pelo grito, mas pela promessa de depois tem pizza. Essa habilidade de misturar firmeza e diplomacia deu ao Império Persa um diferencial tão grande que até os inimigos mais teimosos tinham dificuldade em resistir. E tem mais, a administração persa era tão avançada que parecia até coisa do futuro. Eles criaram sistemas de províncias, estradas, correio e até moedas padronizadas. Enquanto outros reinos ainda estavam tentando entender como não perder gado no caminho, os persas já tinham inventado sua própria versão do Sedex 10. E convenhamos, isso fazia uma enorme diferença, porque conquistar território é uma coisa, manter ele funcionando sem caos é outra bem diferente. E é aqui que o Império Persa começa a mostrar porque é considerado um dos mais impressionantes da antiguidade. Por isso, quando falamos do Império Persa, não estamos falando apenas de guerras e conquistas. Estamos falando de um projeto político gigante, quase como uma versão beta da globalização. Eles integraram povos, conectaram culturas e criaram algo que ninguém havia tentado em tão grande escala antes. O objetivo era claro: formar um império que fosse não só o maior em extensão, mas também o mais organizado e respeitado do mundo. E adivinha? Por muito tempo, eles conseguiram. Ciro, conhecido como o Grande, foi a mente por trás da criação desse império monumental. Mas o apelido não veio à toa. Ele não era apenas um conquistador comum daqueles que espalhavam destruição por onde passavam. A grandeza dele estava na inteligência política. Imagine o choque cultural quando povos dominados perceberam que não seriam obrigados a abandonar seus deuses, seus costumes ou suas festas tradicionais. Para muitos, foi como trocar de patrão sem mudar de emprego. Claro que ainda tinham que pagar tributos, mas pelo menos não precisavam ver suas tradições queimadas em praça pública. Isso fez com que Ciro fosse visto não apenas como um líder poderoso, mas também como alguém que oferecia algo raro naquela época: estabilidade. Esse estilo de governar conquistou lealdade em vez de apenas obediência. Ciro até ficou famoso por permitir que os judeus, que estavam presos na Babilônia, retornassem a Jerusalém para reconstruir seu templo. Para a época, isso era tão inesperado que parecia cena de filme com um final feliz. Era uma jogada política genial. Ao dar liberdade, ele ganhava respeito.
E com respeito vinha menos chance de revolta. Não que ele fosse um fofo da antiguidade, porque quando precisava, usava seu exército sem piedade. Mas essa mistura de firmeza e flexibilidade se tornou a marca registrada do Império Persa. É como aquele professor que te deixa usar celular na aula, mas só até você passar do limite. Aí, meu amigo, a bronca vem pesada. Para administrar tudo isso, surgiu o sistema das satrapias. Cada parte do império era governada por um sátrapa, que funcionava como um governador local. Eles tinham bastante autonomia, mas claro, não eram donos do próprio nariz. Se abusassem do poder, rapidamente recebiam uma visita do exército persa para lembrá-los quem mandava. É como emprestar o carro para o amigo e deixar claro: pode dirigir, mas arranha e você vai ver o que é bom. Esse equilíbrio entre confiança e controle foi um dos segredos que manteve a máquina persa rodando por décadas sem parar. Outro detalhe que fez toda a diferença foi a valorização da diversidade. Para os persas, conquistar um povo não era só expandir fronteiras, mas também ganhar acesso a novos conhecimentos. Técnicas agrícolas do Egito, artesanato da Mesopotâmia, rotas comerciais da Índia, tudo era incorporado ao império, como se fosse uma atualização de sistema. A cada conquista, o Império Persa ficava mais sofisticado e mais rico em possibilidades. Era como se cada nova cultura adicionasse um aplicativo diferente no celular persa. E convenhamos, quem tem mais apps tem mais poder. Isso fez do Império não apenas grande em tamanho, mas também em complexidade cultural. O Império Persa crescia sem parar, mas com isso vinha o maior problema que qualquer governante poderia enfrentar: como controlar tudo sem perder o fio da meada. Imagine um território tão vasto que demorava meses para atravessar a cavalo. Era como tentar administrar uma empresa com filiais em vários continentes, sem internet, sem avião e com reuniões acontecendo a cada 3 anos. Um atraso em uma ordem podia significar uma revolta inteira. Essa fragilidade fazia do império uma bomba relógio prestes a explodir, se não houvesse organização impecável. A diversidade também era uma faca de 2 gumes. Se por um lado enriquecia o império com culturas, técnicas e riquezas, por outro criava um caldeirão cheio de tensões. Povos diferentes tinham costumes que se chocavam, religiões que disputavam espaço e até línguas que tornavam a comunicação um desafio constante. Era como tentar organizar um churrasco onde cada convidado traz sua própria carne, mas ninguém concorda em usar o mesmo tempero. O risco de confusão é enorme e um erro administrativo poderia colocar tudo a perder. Foi nesse contexto que nasceu o sistema das satrapias. Para evitar que o império desmoronasse, o território foi dividido em províncias governadas por sátrapas, que eram como gerentes de loja respondendo ao dono da rede. Cada sátrapa cuidava dos impostos, da justiça local e do exército da região. Era um sistema prático, mas também arriscado. Dar poder demais a governadores podia incentivá-los a sonhar em ser independentes. Por isso, o rei persa mantinha sempre um olho atento e, às vezes, o exército à espreita. Mas talvez o maior desafio fosse a logística. Imagine a dificuldade de levar informações de uma ponta a outra do império em tempo hábil. Sem estradas organizadas, mensageiros poderiam se perder, levar meses ou até nunca chegar. Isso deixaria brechas enormes para revoltas locais. E se há algo que a história prova, é que povos dominados adoram tentar se libertar quando sentem que o chefe está distraído. A solução? Criar um sistema de estradas e correio tão eficiente que se tornasse a internet analógica da antiguidade. Outro obstáculo era o tamanho do exército. Controlar um império tão vasto exigia força militar constante, mas manter soldados custa caro. Era preciso um fluxo contínuo de tributos vindos de cada província. Se uma região falhava no pagamento, o efeito em cascata poderia comprometer todo o império.
Em outras palavras, sem dinheiro não havia soldado. Sem soldado não havia império. Era uma matemática simples, mas perigosa, porque qualquer atraso em um canto do império poderia virar um buraco no casco de um navio gigantesco. Os persas sabiam que conquistar era só metade da batalha. Manter era o verdadeiro desafio. E foi nesse ponto que eles se tornaram verdadeiros mestres da organização. Uma das maiores criações foi a Estrada Real, uma via que ligava as principais cidades do império. Era como um cordão umbilical que mantinha todas as regiões conectadas. Mensageiros a cavalo percorriam distâncias absurdas em tempo recorde para os padrões antigos. Era tão eficiente que até os gregos ficaram impressionados. Se fosse nos dias de hoje, daria até inveja nos correios. Aliás, pense que enquanto alguns povos ainda usavam sinais de fumaça, os persas tinham inventado sua própria internet analógica. Esse sistema de comunicação ajudava a resolver outro problema: a distância entre ordens e ações. Sem estradas, uma revolta poderia crescer por meses até que a notícia chegasse ao rei. Com as estradas, a resposta era rápida. Era como ter o botão responder de um e-mail funcionando sem demora. Os rebeldes mal tinham tempo de respirar antes de ver tropas persas chegando. A combinação entre mobilidade e presença militar era tão eficiente que os povos conquistados pensavam 2 vezes antes de se levantar. Afinal, sabiam que a notificação vinha em forma de cavaleiros armados. Mas não era só isso. Os persas também criaram um sistema econômico padronizado. Em vez de cada província usar sua moeda ou recurso, eles introduziram um modelo que facilitava o comércio. Imagine a confusão de trocar ovelhas por trigo em uma região e depois tentar trocar tapetes por vinho em outra. Com uma moeda única, tudo ficava mais fácil. Essa padronização deu ao império estabilidade financeira e atraiu comerciantes de todas as partes. Era como ter inventado o cartão de débito da antiguidade. E aqui entra o detalhe que fez o Império Persa ser lembrado como inovador: a tolerância religiosa. Enquanto outros impérios forçavam os povos a adorar seus deuses, os persas permitiam liberdade de culto. Essa atitude, além de inteligente, reduzia as chances de rebelião. Cada povo mantinha sua fé e, em troca, respeitava a autoridade do rei. É como deixar cada aluno da sala usar seu fone de ouvido, desde que todos façam o trabalho de grupo. O resultado? Mais harmonia e menos brigas. Outro ponto importante era a diversidade cultural. Para os persas, conquistar não era destruir, mas somar. Cada novo povo trazia conhecimentos únicos. Os egípcios com sua engenharia, os babilônios com sua escrita e astronomia, os indianos com suas rotas comerciais e especiarias. Isso transformou o império em um verdadeiro caldeirão multicultural. Se fosse hoje, o Império Persa seria o shopping center da antiguidade, onde dava para encontrar de tudo. Essa mistura de culturas fazia com que o império não fosse só grande em território, mas também em ideias. Claro que nem tudo eram flores. Os persas também tinham inimigos à altura, e nenhum foi tão insistente quanto os gregos. Foi aí que surgiram as famosas guerras médicas, uma série de confrontos que colocaram frente a frente 2 potências da antiguidade. De um lado, o gigante persa com seus exércitos numerosos. Do outro, cidades-estado gregas como Atenas e Esparta, que apesar de pequenas, tinham estratégia e disciplina. A rivalidade entre eles não era só política, mas também cultural. A liberdade grega contra a organização persa. É como colocar um time de futebol cheio de craques contra outro cheio de disciplina tática. O resultado? Partidas históricas. Enquanto o Império Persa parecia inabalável, um novo protagonista surgia no horizonte: Alexandre da Macedônia, mais tarde chamado de Alexandre o Grande. Jovem, carismático e genial em estratégias de guerra, ele olhava para o Império Persa como quem olha para um enorme banquete.
E como todo bom convidado inesperado, ele não pediu licença para entrar. Alexandre queria o império inteiro para si. Sua ambição era tão descomunal que parecia coisa de videogame no modo campanha, com o mapa ficando cada vez mais pintado na cor do jogador. A primeira grande batalha foi em Isso, em 333 a.C. Dario III, o último grande rei persa, levou um exército colossal para enfrentar Alexandre. Em números, os persas eram muito superiores, mas Alexandre tinha o que muitos chamariam de cérebro de gamer, estratégia. Enquanto Dario tentava esmagar com força bruta, Alexandre usava manobras rápidas e precisas, desmontando a lógica do exército persa. O resultado? O rei persa fugiu do campo de batalha, deixando soldados e até a própria família para trás. Não era só uma derrota militar, era um vexame digno de virar meme na antiguidade. Mas o golpe final viria em Gaugamela, em 331 a.C. Dario tentou mais uma vez juntar forças para derrotar o invasor, mas Alexandre mostrou por que era chamado de o Grande. Com táticas geniais de cavalaria e um exército disciplinado, conseguiu quebrar o centro persa e forçar novamente a fuga do rei. Ali, a sorte estava decidida. O Império Persa, que parecia eterno, começou a desmoronar como um castelo de cartas. Foi a prova de que, às vezes, números não vencem inteligência. Alexandre provou que tamanho não é documento. E que sim, dá para perder com 100 mil soldados contra 40 mil, se você não souber o que está fazendo. Após a vitória, Alexandre entrou em Persépolis, a joia do império. Era a cidade que simbolizava toda a riqueza e o poder persa. Mas em vez de simplesmente tomar posse, ele ordenou que fosse incendiada. Alguns dizem que foi vingança pelas invasões persas à Grécia, outros que foi apenas uma festa que saiu do controle. Seja como for, o fogo em Persépolis foi o sinal definitivo de que a era persa havia acabado. Imagine ver sua capital, construída ao longo de gerações, virando cinzas em poucas horas. Para os persas, foi como assistir à final da Copa e ver seu time perder de goleada em casa. A queda do império não foi só o fim de um reino, mas o fim de uma era. Alexandre não apenas conquistou territórios, ele absorveu o que os persas tinham de melhor: sua organização, sua cultura e até suas rotas comerciais. Foi como se tivesse baixado o pacote de expansão persa para o jogo dele. E por mais que os persas tenham perdido politicamente, sua influência continuou viva dentro do Império Macedônico. Afinal, certas ideias são tão boas que até os inimigos resolvem copiar. A terra que um dia foi chamada de Pérsia ainda existe, mas hoje é conhecida como Irã. A mudança de nome aconteceu oficialmente no século XX, embora muitos povos já usassem o termo Irã desde a antiguidade. Esse território, que já foi o coração do maior império do mundo, continua sendo um espaço de enorme importância política, cultural e religiosa. As ruínas da antiga capital Persépolis, por exemplo, ainda estão lá, no sul do Irã, lembrando todos que passam que ali floresceu uma civilização que deixou marcas profundas. Caminhar entre as colunas quebradas e os relevos esculpidos é como entrar em uma máquina do tempo que nos leva 2.500 anos para trás. Hoje, o Irã é um país de contrastes. Ao mesmo tempo em que guarda tradições muito antigas, também lida com os desafios modernos da política global. O povo iraniano carrega com orgulho a herança da Pérsia, e muitos monumentos históricos são preservados como símbolos de identidade nacional. É como se cada pedra antiga dissesse: olha, nós já fomos o centro do mundo. E de certa forma ainda são, já que o Irã continua sendo uma peça central no tabuleiro geopolítico, principalmente no Oriente Médio. A antiga Pérsia também vive na cultura, na poesia, na arte, na arquitetura e até na culinária. Poetas persas como Rumi e Hafez ainda são lidos no mundo inteiro, e seus versos continuam inspirando milhões de pessoas.
A cozinha persa, com especiarias e combinações sofisticadas, também mostra essa herança de diversidade. É como se a mistura cultural do antigo império ainda temperasse o prato dos iranianos hoje. Quem prova um prato típico iraniano não está apenas comendo, está literalmente saboreando um pedacinho de história. E não podemos esquecer da dimensão religiosa. O zoroastrismo, a antiga fé persa, já não é dominante, mas ainda existe em pequenas comunidades. Hoje, o Irã é majoritariamente muçulmano xiita, e sua identidade religiosa influencia diretamente a política e o cotidiano. Mas, de certa forma, o espírito de tolerância e pluralidade que marcou o antigo império ainda ecoa, mesmo que em um contexto diferente. Assim como os reis persas precisavam equilibrar culturas distintas. O Irã moderno também busca conciliar tradição e modernidade em meio a um mundo em constante mudança. Por isso, falar do Império Persa não é só olhar para o passado, mas também enxergar o presente. O Irã é herdeiro dessa história grandiosa e sua existência atual mostra que, embora impérios caiam, suas marcas ficam para sempre. É como uma tatuagem feita pela história. Pode até desbotar com o tempo, mas nunca desaparece totalmente. O Império Persa pode ter caído diante da genialidade militar de Alexandre, o Grande, mas seu legado foi tão marcante que ecoa até hoje. Eles mostraram que o império não se constrói apenas com espadas e muralhas, mas com estradas, pontes e respeito pela diversidade. A grande lição persa foi simples e poderosa. Quando você integra em vez de dividir, o poder se torna mais duradouro. Essa visão não desapareceu com o fogo em Persépolis. Ela foi reciclada e adaptada por impérios futuros, como o romano, que herdaram muito da eficiência persa. Os persas também nos lembram que um império pode ser multicultural sem deixar de ser forte. A convivência de dezenas de povos dentro da mesma estrutura política mostra que diversidade é riqueza, não fraqueza. Ao permitir que cada cultura mantivesse sua identidade, o império reduziu conflitos e aumentou sua vitalidade. É como ter uma banda onde cada músico toca um instrumento diferente, mas juntos criam uma sinfonia única. Se cada um tocasse sozinho, talvez fosse só barulho, mas unidos eram melodia. O sistema de tributos, moedas e estradas também deixou marcas. Essas invenções transformaram o comércio e a mobilidade, aproximando regiões distantes e criando o que podemos chamar de uma globalização antiga. Mercados vibrantes surgiram, artistas viajaram, ideias circularam. O Império Persa foi, de certa forma, um laboratório de integração mundial. E mesmo após seu colapso, esses avanços continuaram moldando sociedades. No fim das contas, o Império Persa foi muito mais do que conquistas territoriais. Foi um projeto político e cultural que, em sua época, parecia impossível de dar certo, mas que funcionou. Ele provou que não é preciso apagar as diferenças para criar unidade. Essa é talvez a maior herança que deixou: a ideia de que diversidade, quando bem administrada, é força.